Meus amados irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18 ao 20. Eu quero ler esse texto com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18 ao 20. Primeiro Coríntios, capítulo 6, verso 18 ao 20. A palavra de Deus nesse texto diz assim para nós: fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. Vamos orar assentados? Repita essa oração depois de mim. Senhor Jesus, nesta noite, eu te agradeço pelo privilégio que o Senhor me deu de estar na tua casa. E eu te peço, Espírito Santo, fala comigo nesta noite. Toca o meu coração, traz um quebrantamento, uma sensibilidade para o meu coração, para que a tua palavra encontre em mim, na minha vida, um terreno fértil para frutificar para a glória de Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados, nessa noite, o tema da minha palavra, eu quero falar para vocês nessa noite, pensar um pouco, é sobre o propósito da vida. Qual é o propósito da sua vida? A maioria das pessoas que frequentam as igrejas hoje, inclusive muitos de nós que somos crentes, nós ainda não descobrimos e entendemos com profundidade qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Há muitas pessoas que não entenderam ainda para que propósito elas foram criadas e para que propósitos elas foram chamadas por Deus em Cristo Jesus. Você talvez esteja aqui nessa noite me ouvindo falar sobre isso. Não, eu entendo. O meu propósito na vida é adorar a Deus. O meu propósito na vida é servir ao Senhor. Isso tudo é muito lógico, isso é tudo muito natural, mas para que você e eu possamos entender o motivo fundamental para o qual você existe e a igreja existe, nós temos que perguntar por quê? Por quê? Por que a igreja foi trazida à existência? Por que o prédio da igreja ocupa um determinado terreno como este? Por que você, por exemplo, se envolve num ministério de louvor? Por que você se envolve num ministério de recepção? Por que você se envolve num ministério de educação na vida da igreja? Por que a gente prega sermões e ouve sermões domingo após domingo? Por que nós apoiamos também o trabalho da igreja com os nossos dízimos e as nossas ofertas? Por que nós enviamos missionários para o mundo afora? Por quê? Qual é o propósito da nossa vida? Por quê? Preste atenção, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, 31, a palavra de Deus diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui Paulo está dizendo e revelando qual é o propósito da nossa existência. Ele está dizendo aqui o porquê você e eu existimos. A igreja existe, você existe para glorificar a Deus. Mas preste atenção, veja a magnitude, veja a amplitude daquilo que Paulo diz. Ele diz assim: quer comemos, quer bebamos, quer estejamos sofrendo, quer estejamos ajudando, quer a gente esteja servindo, quer a gente esteja lutando, quer a gente esteja fazendo qualquer outra coisa. Ou seja, as atividades, elas são ilimitadas
palavras, mas ele diz aqui que o propósito da minha vida e da sua vida, ele permanece o mesmo: fazei tudo para a glória de Deus, em minha vida pública ou em meus negócios particulares, em meu lar, no meu trabalho, em minha escola, em viagens, em praticar uma profissão, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Só que muita gente não entende isso. Eu gostaria muito, e sinceramente desejo, meu desejo é que um dia você possa terminar a sua vida como Cristo terminou a dele. Lá em João capítulo 17, no verso 4, quando Jesus está se preparando para ir à cruz, se preparando para poder ser preso, entregue ao sinédrio e depois julgado por Pôncio Pilatos e ser crucificado, Jesus, ele se referindo ao Pai, em João 17,4, ele diz assim: eu te glorifiquei na terra. Com 5 palavras, Jesus disse qual era o propósito da vida dele: eu te glorifiquei na terra. Você sabe qual é o seu propósito? O seu propósito é glorificar o nome de Jesus, aqui na terra, lá na sua família, lá no seu trabalho, lá no ambiente profissional onde você habita, aonde você estuda na faculdade. Jesus resumiu toda a sua vida nessas 5 palavras: eu te glorifiquei aqui na terra. Agora preste atenção, tem muita gente querendo glorificar a Deus quando chegar no céu. O lugar de você glorificar a Deus é aqui na terra, é com a sua vida. E é interessante que o texto que nós lemos aqui, de 1 Coríntios 9, Paulo começa a fazer uma relação do nosso corpo, que ele tem e que você e eu temos que glorificar a Deus com a nossa vida, com o nosso corpo aqui na terra. A pergunta é: como nós podemos fazer isso? Como nós podemos glorificar a Deus? No verso 19 do texto que lemos, Paulo diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O verso 20, Paulo nos diz o motivo pelo qual ele faz essa pergunta, e ele diz aí no verso 20: porque foste comprado por preço, agora pois glorificai a Deus com o vosso corpo. Deus, irmãos, está interessado em que você e eu o glorifiquemos com o nosso corpo. E como é que nós podemos glorificar a Deus na terra com o nosso corpo? Você e eu glorificamos a Deus na terra com o nosso corpo, na maneira como nós o tratamos, no que nós colocamos dentro dele, no que nós lhe permitimos dizer, em aonde nós vamos com ele, em quantos descansos nós damos a ele, na forma como nós o vestimos. Seja o que for que você faça com o seu corpo, você precisa certificar-se de que a sua existência física dê glória a Deus. A gente vive levando susto. Eu, pelo menos como pastor, levo muitos. Se a pessoa assistir isso aqui na internet, esses dias eu fui fazer uma visita. E quando você me vê pregar aqui, você pensa assim: mas isso eu já sei. Mas tem um monte de gente que não sabe. Eu fui fazer uma visita esses dias atrás aí, e quando eu estou fazendo a visita é muito bom por isso, que a gente vai conhecendo as pessoas, né? Você conhece as pessoas. Mas, irmãos, acredite, eu já sou pastor dessa pessoa há 20 anos. E levei um baita susto nessa visita. Quando eu chego para fazer a visita, conversa vai, conversa vem, a pessoa não estava presente, a esposa estava presente. Ela disse assim: mas o senhor vai fazer isso e aquilo? Eu falei: sim, vou. Ela, um assunto que eu não quero revelar, vou fazer sim e tal, porque, mas o meu marido fuma. Eu falei: como é que é? Eu sou pastor do cara há 20 anos, e ele tem há 20 anos o hábito de fumar. Eu não o recebi como membro, alguém recebeu. Como é isso?
Como é que alguém vai glorificar a Deus com um vício desse? Como é que alguém vai glorificar a Deus enchendo a cara? Como é que alguém vai glorificar a Deus no seu corpo, usando droga? Como é que alguém vai glorificar a Deus usando o seu corpo para a sensualidade, numa festa country da vida social? Como é que alguém vai glorificar a Deus indo num show de Cauã e qualquer outro cantor musical por aí? Como, irmãos? Nós vivemos hoje numa sociedade que ela não entende, ou mesmo os crentes não estão entendendo, que nós precisamos glorificar a Deus com o nosso corpo na terra. Chega esse período do calor, do verão que vai se aproximando, e a gente começa a falar: gente, cuidado com a roupa que usa. E aí as mulheres têm que tomar cuidado, porque usa roupa muito curta, muito decotada, e a pessoa não entende que nós temos que glorificar a Deus com aquilo que nós vestimos no nosso corpo, porque o nosso corpo foi feito para que você e eu pudéssemos glorificar a Deus. Paulo está dizendo aqui: certifique-se de que a sua existência física dê glória a Deus. O nosso único propósito, a razão básica para a minha e a sua existência é dar glória máxima ao nosso Deus. Agora preste atenção: quando você glorifica a Deus com a sua vida, com o seu comportamento correto e íntegro, esse ato tem um impacto saudável sobre a vida das outras pessoas. Lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 16, diz assim: o Senhor Jesus fala: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está afirmando aqui que se a sua vida é um exemplo, o nome de Deus é glorificado na terra. Outros verão as suas obras e não glorificarão a você, porque eles sabem que tudo o que você faz é para a glória de Deus. E quando você faz tudo para a glória de Deus com o seu corpo, o nome de Jesus é glorificado na terra e exaltado nos céus. E como é que nós podemos glorificar a Deus em nossa vida? Porque a gente fala de glorificar a Deus, mas a gente tem que conceituar isso, a gente tem que pontuar isso. Como eu posso glorificar a Deus na terra com o meu corpo e com a minha vida? Veja, em primeiro lugar, nós glorificamos a Deus quando nós cultivamos o hábito de incluir o Senhor em cada segmento da nossa vida. Preste atenção: você e eu glorificamos a Deus na terra com o nosso corpo quando nós cultivamos o hábito de incluir o Senhor em cada segmento da nossa vida. Se você realmente quer cultivar o hábito de incluir o Senhor em todos os segmentos da sua vida, então você precisa encontrar-se com Ele frequentemente a sós. Eu confesso, irmãos e irmãs, francamente, que é fácil a gente escorregar nessa área, de cultivar esse hábito de encontrar-se frequentemente a sós com o Senhor. É muito fácil a gente escorregar diante dessa realidade. Nós vivemos hoje numa época em que as pessoas são muito ocupadas, o nosso mundo está num ritmo muito acelerado, e nós não pensamos naturalmente em passar com frequência algum tempo a sós com Deus, porque a gente vive correndo de um lado para o outro. Em geral, você e eu temos muita coisa desviando a nossa atenção e desviando o nosso tempo. Seja onde for, escute isso: se você quer glorificar a Deus na terra com o seu corpo, encontre tempo para estar a sós com o Senhor. Ache um tempo, dê o seu jeito, seja onde for, encontre um lugar onde você possa trancar-se para estar a sós com Deus. Talvez você tenha que levantar um pouco mais cedo do que levanta, talvez você vai descobrir que é mais tarde da noite que você vai ter esse tempo a sós com Deus, mas se você quer glorificar a Deus na terra com o seu corpo,
Dê um tempo para o Senhor a sós, cultive esse hábito, porque isso é aquilo que traz glória para o nome de Deus. Desligue a televisão, deixe esse celular de lado, faça um silêncio absoluto e converse com Deus. Tenha o hábito de incluí-lo em cada segmento da sua vida, querido, e isso começa por ficar a sós com Ele. Mas você já reparou como é desafiador a gente glorificar a Deus com o nosso corpo, a sós com Ele? Porque estar a sós em oração com Deus tem sido um dos maiores desafios das pessoas. As pessoas são capazes de fazer tantas coisas, mas como as pessoas escorregam, sentem dificuldade de estar a sós e de cultivar esse hábito para glorificar a Deus. Como é desafiador! Às vezes a gente para 2, 3, 4, 5 minutos e acha que já fez muito, e a gente sai daquele tempo e a gente não gasta muito, não investe muito nesse relacionamento com Deus, e nós deixamos de glorificar a Deus na terra com o nosso corpo, quando nós não reservamos um tempo a sós com Ele. Nós gostamos muito de falar que Jesus subia aos montes e passava uma noite inteira em oração. Nós percebemos e olhamos na Bíblia que pouco antes de Jesus ser crucificado, de ser preso e condenado, Ele estava no Getsêmani, não estava fazendo outra coisa a não ser cultivando um relacionamento com Deus para aquele momento tão desafiador que viria pela frente. Sabe por quê? Porque quando você e eu aprendemos a cultivar um tempo a sós com Deus, nós o glorificamos com a nossa vida e com o nosso corpo. Em segundo lugar, nós glorificamos a Deus quando mantemos com Ele um relacionamento de prioridade. Não é à toa que quando Jesus está pregando o Sermão do Monte, lá em Mateus, no capítulo 5 ao 7, no capítulo 6, Jesus diz algo que todos nós sabemos na ponta da língua. O problema não é saber, o desafio para você e para mim é colocar isso em prática. Quando Jesus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus está tratando aqui das prioridades, e Jesus diz que a prioridade da minha vida e da sua vida tem que ser o nosso relacionamento, o nome de Jesus e o nosso relacionamento com Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você pode ser mais achegado a um filho seu do que a Deus. Você pode ser uma pessoa que passa mais tempo com a sua esposa, com o seu marido, do que você jamais passou com Deus. Você passa mais tempo preocupado com a segurança, com a felicidade e o bem-estar final da sua família, do que com a vontade de Deus para a sua vida pessoal. É só a gente reparar, veja como é que nós somos. Nós fazemos isso tudo. Nós ficamos muitas vezes preocupados com a nossa vida, com a felicidade da nossa família, ficamos preocupados com as nossas atividades, mais do que com a vontade de Deus para a nossa vida pessoal. E não há nada de errado em amar a sua família, não há nada de errado em a gente planejar o futuro da nossa família, mas você tem que ter o desejo sincero de priorizar a Deus, porque quando nós priorizamos o nosso relacionamento com Deus, nós o glorificamos na terra. E aí, irmãos, eu preciso te lembrar de que o Senhor sempre espera um relacionamento prioritário da sua parte e da minha parte com Ele. Em vez de você ir correndo à frente para conseguir as coisas do seu modo, para resolver as coisas do seu modo, o Senhor precisa ser a prioridade da sua vida, porque a palavra do Senhor disse que, e ela afirma para nós nesse texto que lemos, que a prioridade na nossa vida é glorificar a Deus na terra com o nosso corpo, e nós fazemos isso quando o priorizamos. E aí a gente começa a ver aqueles sinais
no nosso meio, daqueles que são e daqueles que fazem isso, que priorizam a Deus. E a gente prioriza quando a gente ora, a gente prioriza quando o momento de adoração como este, ele é aquele elemento que nós mais valorizamos. A gente prioriza quando a gente olha para todas as atividades da nossa vida e a gente é capaz de colocar muitas dessas coisas de lado e somos capazes de abrir mão de muitas dessas coisas que gostamos para priorizar estar num culto de libertação, estar numa célula, estar na escola bíblica dominical. Mas hoje o que nós vemos é as pessoas priorizando os seus projetos, os seus desejos, o seu descanso, o seu lazer, do que a vontade de Deus. Você e eu glorificamos a Deus quando nós o priorizamos. Em terceiro lugar, nós glorificamos a Deus quando nós fugimos da impureza. Veja o que a palavra de Deus diz no verso 18. Ele diz assim: fugir da impureza. Repare aqui que o verbo está no presente contínuo. Essa atitude de fugir da impureza, diz o apóstolo Paulo, ela tem que ser um ato contínuo na minha e na sua vida. Nós precisamos fugir sempre da impureza. E aqui a impureza na qual o apóstolo Paulo está se referindo, ele está se referindo exatamente às tentações sexuais. Ele não está tratando de outra coisa. Ele diz que você e eu glorificamos a Deus na terra com o nosso corpo, quando nós fugimos da impureza. E a impureza que ele trata aqui são as tentações sexuais. E ele diz que a respeito das tentações sexuais, quando elas aparecem na minha e na sua vida, nós nunca devemos resistir a elas. Tem muita gente que acha que deve resistir às impurezas sexuais. Não, as impurezas sexuais não é para você resistir. A ordem do Senhor para nós, quando estamos lidando com as tentações sexuais, é fugir. Ele diz fugir da impureza. Quando se trata de tentações sexuais, ser forte é fugir. A mesma Bíblia que nos ensina e diz para mim e para você resistir ao diabo, ela nos manda fugir da impureza. Quando o negócio é enfrentar tentações sexuais, querido, a ordem de Deus é fugir. A ordem de Deus é dar o fora, a ordem de Deus é dar no pé, a ordem de Deus é corra, não queira ser forte, reconheça a sua fragilidade e vá embora, não brinque com a tentação sexual, fuja. A única atitude segura em relação ao sexo, quando se trata de impureza, é fugir. Não fique flertando com o pecado, não fique paquerando a tentação. A palavra de Deus diz aí, fugir da impureza. Quando você e eu fugimos da impureza, nós glorificamos a Deus na terra com o nosso corpo. E como é que a gente foge da impureza? Paulo diz, fugir da impureza. Você foge hoje, você foge amanhã, você tem que fugir no mês que vem, fuja também no ano que vem, faça como José do Egito. Você conhece a história? A mulher de Potifar falava todo dia com o José do Egito, deita-te comigo. No dia seguinte ela repetia, deita-te comigo. No mês seguinte ela voltava para José e dizia, deita-te comigo. No ano seguinte a mesma ladainha, a mulher de Potifar dizia para José, deita-te comigo. E José foi fugindo da tentação sexual da sua patroa, dizendo sempre a mesma coisa, não, não e não. E quando a mulher tentou agarrá-lo, a Bíblia diz que ele fugiu, ele preferiu ir para a cadeia e ainda assim ir para a cadeia com a consciência limpa, do que viver livre, mas ao mesmo tempo preso no emaranhado da culpa e do pecado. Ele trouxe com o seu exemplo, quando ele foge da impureza, ele trouxe com o seu exemplo, diz a palavra de Deus, ele trouxe glória para o nome de Jesus quando ele foge. O conselho positivo de Paulo para mim, para você, no verso 20 aí, é o seguinte: agora, pois,
glorificai a Deus no vosso corpo. Você e eu glorificamos a Deus com o nosso corpo quando nós fugimos da impureza. O problema de muitas pessoas hoje, no nosso meio da sociedade, é que nós não estamos mais fugindo das impurezas, no que diz respeito às tentações sexuais. Muita gente quer bancar o forte, especialmente no meio da internet. Olha, os alcoólicos anônimos, esse pessoal que vivia na bebida alcoólica, quando você tem a oportunidade de visitar uma reunião deles, eles têm um lema. O lema deles é o seguinte: evite o primeiro gole. Esse é o lema deles. Sabe qual é o lema dos crentes? Se eles querem glorificar a Deus no corpo, fugindo da impureza, evite o primeiro olhar. Aliás, o segundo, porque o primeiro não tem jeito, que aparece mesmo. Evite o segundo olhar. Você está lá na internet, aí parece aquela mulher bacana, e você clica lá, dali você clica para outra coisa, você clica para outra coisa, depois já tá de sutiã, de maiô, de calcinha daquele, daqui a pouco já está sem roupa, já está em vídeo pornográfico, e aí você não foge, você fica preso. O apóstolo Paulo diz assim: fugir da impureza, no que diz respeito à tentação sexual. Você está lá no ambiente de trabalho, e tem, hoje um ambiente de trabalho, e tem aquele cara te dando a maior bola lá, é a mulher já é casada. Foge da presença desse cara, corra da presença dele, evite passar lá no setor onde ele trabalha, não dê essa moleza, fuja da aparência do mal, porque hoje você tem que falar também. Você está no seu ambiente de trabalho, cuidado com aquele homossexual que está te cantando, porque tem isso também, o cara chega cheio de gracinha. Fuja da presença desse camarada, passe longe desse ambiente, lá naquele setor onde trabalha. Você não é preciso ficar ali colado nele. Fuja da aparência do mal, fuja da impureza. Falando sobre a vida eterna, Apocalipse no capítulo 22, do verso 14 e 15, diz assim, preste atenção, ele diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora da cidade da vida eterna ficam os cães, os feiticeiros, os impuros. Preste atenção nisso. Os impuros ficam de fora, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Veja o que a Bíblia está dizendo. Lá em Mateus 5:8, Jesus, quando prega o sermão do monte, ele diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que Jesus está dizendo é que aqueles que vão entrar na vida eterna, aqueles que o glorificam na terra com o seu corpo, são aqueles que fogem da impureza. Nós glorificamos a Deus quando fugimos da impureza. Meus amados, nós precisamos nos perguntar com frequência: por que é que eu estou fazendo isto? Você costuma fazer essa pergunta para você: por que é que eu estou fazendo isto? Por que eu estou ensinando na igreja, na escola bíblica dominical? Por que eu canto no ministério de louvor da igreja? Por que eu estou envolvido nas atividades da escola bíblica dominical? Por que eu planejo no meu orçamento dar essa quantia de dízimo e de oferta? Quando essas perguntas são feitas, é preciso que haja uma única resposta para ela: para a glória de Deus. Você e eu estamos aqui para a glória de Deus, precisamos dar glória ao nome de Deus com o nosso corpo na terra. É por isso que a gente vive falando e repete com muita frequência a necessidade de uma vida de santidade. Nós falamos na semana passada sobre santificação, e hoje eu venho aqui
dizer para você que o propósito da sua vida é glorificar a Deus na terra com o seu corpo. Você tem que tomar cuidado com essas coisas. Cuidado com o seu namoro, cuidado com a internet, cuidado com o que você faz no seu dia a dia, cuidado com a conversa que você tem no ambiente profissional, porque há muita conversa imprópria no ambiente profissional. Nós temos como propósito na vida dar glória a Deus com o nosso corpo. É por isso que o apóstolo Paulo escreve esse texto de 1 Coríntios dizendo: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo. Nessa noite, querido, nessa noite, minha amada, eu quero orar com você. Nós precisamos trazer no coração esse entendimento de que o propósito da nossa vida é glorificar a Deus na terra com o nosso corpo. Então, muito cuidado com o que você fala, muito cuidado naquilo que você pega, muito cuidado naquilo que você olha, muito cuidado nos relacionamentos que você estabelece, porque o propósito da nossa vida é trazer glória para Deus na terra com o nosso corpo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos orar. Pastor, como é que eu posso glorificar a Deus na terra com o meu corpo? Reservando um tempo para estar sós com Ele. Deus ama esse tempo que você e eu separamos para estar com Ele. Você pode glorificar a Deus na terra com o seu corpo e com a sua vida quando você o prioriza. E você glorifica a Deus na terra com o seu corpo quando você foge da impureza. Isso é algo que você e eu não podemos perder de vista jamais. Feche seus olhos, vamos orar. Pensa um pouquinho aí na sua vida. Você tem glorificado a Deus? Você tem glorificado a Deus? Esse tem sido o propósito da sua vida? Você tem separado regularmente um tempo a sós com Ele, cultivado isso? Você tem priorizado Deus na sua vida, o reino de Deus, as coisas do Senhor? Você tem fugido da impureza? Porque são essas coisas que glorificam a Deus na sua vida. Vamos orar. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor nesta hora o coração, a vida, a mente de cada pessoa que está aqui. Ó Deus, o Senhor conhece os nossos passos. O Senhor sabe, ó Deus, aonde os nossos olhos estão repousando com frequência. O Senhor sabe, ó Deus, inclusive aquilo que as nossas mãos pegam regularmente. Pai, nós oramos no nome de Jesus, para que o Senhor possa trazer santificação para a vida do teu povo. Ajuda-nos, ó Deus, a glorificarmos o teu nome, aprendendo a cultivar um tempo a sós com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a glorificar o teu nome, quando nós, ó Deus, priorizamos as coisas do teu reino, buscando o teu reino em primeiro lugar, e não apenas, ó Deus, quando nós citamos isso, mas não praticamos essa verdade. Ó Deus, nós oramos para que o teu povo também possa glorificar o teu nome, através, ó Deus, de uma vida de pureza, fugindo de toda a impureza,
porque essas coisas contaminam a nossa alma, afastam a nossa vida e o nosso relacionamento do Senhor. Então nessa noite, ó Deus, que o Senhor possa tocar o nosso coração, tocar a nossa vida, tocar, ó Deus, a tua igreja, despertar o nosso coração, a fim de que sejamos homens e mulheres cujo propósito na vida é glorificar o Senhor na terra, com o nosso testemunho, com a vida pura, reta, íntegra e aprovada aos teus olhos. Meu Deus, que nós possamos ser semelhantes àquele irmão que Paulo saúda na igreja de Roma, quando ele chama esse irmão de aprovado em Cristo. Ele manda saudar Ápeles, o aprovado em Cristo. Nós queremos ser homens e mulheres aprovados na tua presença. Por isso nós oramos, ó Deus, nessa noite, abençoando a vida do teu povo e pedindo que o Senhor possa trazer para nós uma mudança na nossa vida, em nome de Jesus, amém.